Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Estamos aqui para a glória de Deus no vídeo aula de número 6. Hoje estaremos aqui falando de um ponto muito importante em alguns minutos: o cuidado para não fazer aplicações erradas. Eu estarei aqui trazendo uma explicação objetiva para o nosso conhecimento bíblico, para que viemos compreender a palavra de Deus para fazer uma boa aplicação e, lembrando, ter sempre um compromisso real e verdadeiro com a palavra de Deus. Desde já eu quero lhe convidar a se inscrever, a você que não é inscrito, a fazer parte desta família. Compartilhe com mais alguém este canal. Lembrando a você que o nosso canal, os nossos ensinos são objetivos, são em poucos minutos, mas nós cremos que irá lhe ajudar a conhecer a palavra, a ter uma fé firme em Cristo Jesus. Pegue aí o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e vamos juntos aprender. Convide a sua família e nós cremos que a cada aula que estamos colocando aqui na plataforma do YouTube será uma bênção para a sua vida. Amém? Queridos alunos, irmãos, nós precisamos aprender que a aplicação é algo de grande importância. Mas lembrando, para ter uma boa aplicação, é preciso a leitura do texto, é preciso a compreensão daquele texto, analisar e saber o que de fato aquele texto está dizendo. Algo muito importante que nós precisamos interpretar a passagem em harmonia com o seu contexto. Lembrando que a palavra de Deus precisa ser estudada da maneira correta. Se não compreender o texto da maneira certa, da maneira objetiva, não há como fazer uma boa aplicação. Muitas pessoas ensinam mensagens erradas, pregam mensagens erradas porque não interpreta a passagem em harmonia com o seu contexto. Muitas pessoas não querem ter uma comunhão com Deus da palavra, mas sim querem falar as suas palavras, os seus pensamentos, querem ensinar às pessoas aquilo que a Bíblia não diz, e lembrando que isso não pode acontecer. Muitas heresias, muita bagunça, muita confusão acontece por falta de não conhecer o contexto bíblico. Precisamos entender, queridos irmãos e alunos, que nós precisamos crescer bíblicos e saudáveis. A palavra de Deus nos conduz, ela firma nossos passos, ela nos direciona. Nós precisamos manter um contato verdadeiro com Deus da palavra. Lembrando a você que compreender a palavra de Deus é algo muito importante. Então lembre-se, não faça aplicações fora do texto. Não faça aplicações se você não conhece o contexto. Estude, leia, analise, pesquise. Por isso lembre-se que para falar a palavra de Deus às pessoas é preciso saber o que está falando. Lembrando, queridos alunos, irmãos, que estudar a palavra de Deus é um presente para todos nós. Precisamos sempre compreender, estudar a palavra, viver a palavra, ter comunhão com a palavra é algo muito importante. Quero aqui que você compreenda pontos importantes que eu estaria aqui falando nessa aula de introdução. Princípios gramaticais de interpretação. Quando ler um texto bíblico, faça essas 4 perguntas. A primeira pergunta:
como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho, ok? Como se relaciona com o restante do livro. Próximo. Como se relaciona com a Bíblia como um todo. Como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita. Dentro desses pontos, eu quero que você compreenda e analise que esses pontos são fundamentais. Quando você estudar, quando você ler a Bíblia, lembre-se desses pontos. Quando ler um texto bíblico, analise ele corretamente. Precisamos entender esses pontos para aquilo que falarmos, pregarmos, venha estar verdadeiramente baseado na palavra de Deus. Precisamos entender, queridos irmãos e alunos, que pregar a palavra é uma responsabilidade muito grande. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem ouvir aquilo que querem, mas não querem ouvir a boa palavra de Deus. Mas eu quero lhe ajudar através desses ensinos a você ser um pregador bíblico, a você ser uma pregadora bíblica. Faça a diferença. Próximo ponto. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Princípios gramaticais de interpretação. Sempre que estudar uma palavra ou um conjunto delas, você deve determinar 4 coisas. Primeira, o uso que o autor fez dela, sua relação com o contexto imediato, seu uso corrente na época em que foi escrita, seu sentido etimológico, ok? São pontos importantes. Guarde esses pontos, escreva esses pontos para este vídeo, para lhe ajudar a você entender a palavra de Deus corretamente e ter a cada dia uma mente fundamentada na palavra de Deus. Uma vez que a Escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Quando você começar a estudar uma determinada passagem bíblica, faça as seguintes perguntas: quem escreveu? Autoria. Quando escreveu? Data. Onde escreveu? Lugar. O que escreveu? Conteúdo. Ok? Por que escreveu? Motivação. Para quem escreveu? Destinatário. Em que ocasião escreveu? Contexto. Esses pontos irão lhe ajudar a você fazer uma boa aplicação, lembrando que a aplicação precisa estar baseada na palavra de Deus. Faça a diferença e seja guiado pelo glorioso e divino Espírito Santo. Queridos, analise corretamente o texto, ok? Compreenda o texto, estude o texto corretamente, ok? Não faça da pregação que você quer, mas diz aquilo que a Bíblia de fato está dizendo. Faça aplicações verdadeiramente fundamentadas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos fortalece. Então, caminhe sempre na direção de Deus. A palavra de Deus nos santifica e quando compreendemos a palavra da maneira correta, seremos guiados pelo Espírito Santo. Que a palavra de Cristo habite ricamente dentro de você. Deus abençoe em mais uma aula, em mais um estudo que estamos aqui aprendendo. Lembramos sempre e temos sempre em mente que nós viemos a cada dia ser guiados e vivemos sempre na presença do Divino Espírito Santo. Que Deus te abençoe, a sua vida e a sua casa. Estamos aqui parando por aqui e amanhã continuaremos com o próximo vídeo de introdução, ok? Quero orar por você. Senhor Deus, quero orar por cada aluno, por cada irmão, por mais uma aula e que este ensino possa contribuir para o crescimento dos teus filhos. Deus, muito obrigado uma vez mais. Guarde a vida deles, o lar, a família,
dando graça, conhecimento e a tua presença. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.